Irmãos, como dito hoje, a palestra, o culto, né? Fala de promessas de milagres, né? Então, para a gente começar, vamos começar lá de baixo, lá didaticamente, vamos entender o que é uma promessa. Primeiramente, uma primeira definição, pesquisando, né? Diz que a promessa é um ato de alguém obrigar-se a fazer ou dar alguma coisa. Seria um voto. A pessoa faz um voto, fez uma promessa. Ela se obrigou a fazer alguma coisa para alguém, né? Ela se comprometeu, né? Outra afirmação para nós cristãos, seria melhor, né, entendida, né? Seria a afirmação do envio no futuro de um Salvador e de bênçãos incontáveis. Amém? Essa já foi cumprida, né? E eu acrescentaria ainda uma terceira definição, como a afirmação da volta no futuro do Salvador Jesus Cristo. Amém? Entendido o significado de promessas, vamos agora passar para o que é que nós sabemos que seria um milagre, né? Uma da definição que eu encontrei é que seria um fato ou acontecimento fora do comum que Deus realiza para confirmar o seu poder, o seu amor e a sua mensagem. Amém? Esses são os propósitos do milagre, porque ele afirma que Deus é o único com poder de realizar, ou seja, de realizar o milagre. O seu amor é confirmado quando ele nos concede esse milagre. Amém? E a sua mensagem também é confirmada quando ele ordena, no final, lá do Mateus 8, de 2 a 4, lá no verso 4, no final, na última frase, ele afirma, para que sirva de testemunho. Amém? Então, se você recebeu um milagre, você tem que testemunhar. Isso vai cumprir os três propósitos de que Deus faz milagre. Por que ele faz um milagre, né? Primeiro, para mostrar o seu poder. Segundo, para manifestar o seu amor. E terceiro, para que você dê testemunho desse milagre. Amém? No Antigo Testamento, estão registrados, pelo menos, acho que com certeza, 67 milagres. Já iniciando lá em Gênesis, do capítulo 5, né? Dos versículos 21 a 24, ele fala que, já no final, no versículo 24, né? Ele diz que, quando Enoque completou 65 anos, gerou a Matusalém. Aí no 22, depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus mais 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi de 375 anos. Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Então esse é relatado o primeiro milagre no Antigo Testamento, o arrebatamento de Enoque. Em seguida, lá em Jó, capítulo 5, versículo 9, outro milagre do Antigo Testamento, né? E ele realiza prodígios insondáveis, maravilhas sem contas. Prodígios e maravilhas sem contas foram milagres que Deus fez na vida de Jó, né? E também no capítulo 9, versículo 10, ele diz, Deus é quem realiza portentos feitos, maravilhas que não se pode contar. Já em Êxodo 7, de 9 a 10, nós temos Êxodo 7, 9 e 10. Deus, quando o Faraó vos requerer, né? Apresentai um milagre em vosso favor, então dirás a Arão,
toma o teu cajado e lança-o diante do faraó, e ele se transformará numa serpente. Em Neemias 9,17, outro milagre do Antigo Testamento, né? Antes, Êxodo 7, 9 e 10. Quando o faraó assim Moisés e Arão foram ao faraó e disseram, tudo como o Senhor lhe havia mandado. Lançou Arão seu cajado diante do faraó, e perante seus conselheiros, o cajado virou uma serpente. Em Neemias 9,17. Recusando-se a te dar a devida atenção e não se lembrando, nem se mostrando agradecido pelos prodígios que realizastes, a vida Oi. Oi, alô. Ok. Então, no Antigo Testamento, todos esses milagres aconteceram até chegar no livro de profeta Daniel, onde são relatados 3 milagres. Está lá em Daniel 3, 19, 30. No 6, do 16 ao 28. 3, 19. Vamos lá. Diante disso, Nabucodonosor ficou tão enfurecido que seu rosto transfigurou-se em ódio e deu ordens expressas para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. E ordenou a alguns guerreiros de seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha de fogo ardente. Em seguida, os 3 homens, trajando seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, agora ainda mais ardente. A ordem do rei era tão urgente, a fornalha estava tão quente, que as chamas mataram os soldados quando empurraram Sadraque, Mesaque e Abednego para dentro do incinerador. Eles caíram amarrados dentro da fornalha, ardendo em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam: sim. E o rei: assim fizemos. Então o rei exclamou: pois então, vede isto, há 4 homens desamarrados lá dentro, e nada sofrem, estão ilesos, e o 4º homem aparecido como o filho dos deuses. Aparentemente, Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha, em cima e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de Elá, o Deus Altíssimo, saia e vinde até nós. Logo Sadraque, Mesaque e Abednego deixaram a fornalha ardente e saíram do meio do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, observavam e comprovavam que as chamas não tiveram o poder de ferir qualquer parte do corpo deles. Nem mesmo um fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados,
e não havia cheiro algum de fogo neles. Glória a Deus. Então Nabucodonosor exclamou: bendito seja lá o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu Malaque, anjo, e livrou os seus servos, que depositaram toda a confiança nele, desafiando a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas próprias vidas a prestar culto e adoração a outros deuses que não fosse o seu Deus, né? Aleluia, glória a Deus, né? Diante deste acontecimento, eu decreto que todas as pessoas, que qualquer povo, nação, cultura e língua que preferir alguma censura ou blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja sumariamente esquartejado. A sua casa seja transformada em um monte de entulhos queimado, porquanto, de fato, não existe nenhuma outra divindade que possa livrar meus servos dessa maneira. Mais uma vez confirmando que o único que tem o poder para fazer milagres, para nos dar livramento, é o Deus Todo-Poderoso. Amém? E assim o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego e os fez prosperar na província da Babilônia. Além dele dar o livramento, ainda faz prosperar e eleva, né? Amém? E por último, o último milagre, acho que relatado no Antigo Testamento, está lá no livro de Jonas, capítulo 1, dos versículos 15 a 17, onde fala do grande livramento, o livramento que Jonas teve do grande peixe, né? Entre mentes, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites. Todos nós acho que já conhecemos essa história, né? História com H, né? Não é história com E. Essa história de Jonas, né? Que desobedeceu a Deus, resolveu fazer a sua própria vontade e causou um grande transtorno, ia causando uma grande tragédia no mar, né? Onde o navio em que ele se dirigia para um local oposto ao que ele foi mandado, estava em um grande mar, em um maremoto muito grande que quase que mata toda a tripulação e os passageiros. Então, os passageiros se reuniram e, como ele mesmo já tinha falado entre os passageiros, entre as pessoas, que ele tinha desobedecido a Deus, né? E Deus tinha mandado ele ir para Nínive para fazer, né, uma obra lá, né, para salvar o povo, e ele rejeitou esse mandado. Logo, aí fizeram, reuniram-se e oraram a Deus, aqueles homens dentro do navio, pedindo orientação a Deus, o que poderiam fazer, até que o próprio Jonas, né, se sentiu culpado, né, e se entregou aos homens, disse: façam as suas vontades. E eles oraram a Deus, e Deus revelou a eles que a vontade deles era jogar ele no mar para poder dar livramento a eles. Então, Jonas foi jogado no mar e engolido por esse grande peixe, e ficou lá 3 dias. Isso já é uma tipificação da morte e ressurreição de Jesus, né? Ali no Novo Testamento, quando Jonas é engolido pelo peixe, passa 3 dias lá na barriga do peixe e retorna. No Velho Testamento, que aponta, né? Tudo aponta para a vinda de Cristo. Isso já é uma tipificação do que Cristo ia passar, né? Ele ia ser morto e crucificado, ia até as profundezas do inferno, lá ia prender, tomar as chaves nas mãos de Satanás e retornar e nos dar a salvação. Amém? Glória a Deus. Então, no Novo Testamento, os evangelhos registram 33 milagres específicos de Jesus, né? 37 na realidade, né? Então, no Novo Testamento, essa fonte encarna na pessoa de Jesus, Cristo, e a partir de sua chegada a este mundo, todas as coisas passam a ter um novo sentido, né? Inclusive a experiência sobrenatural, onde milagres são acontecimentos cotidianos na vida daqueles que o servem, ou que o seguem, né? Então, primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho, está lá em João 2, de 1 a 12, né? Onde ele fez, né, o milagre da transformação da água em vinho, né?
Em seguida vem a cura do filho de um funcionário público. É aquele centurião que o filho estava enfermo. E ele chega a Jesus e diz, eu sou militar, né? Eu sou um soldado, eu comando soldados. Se eu der uma ordem a eles aqui, eles vão lá e realizam. Tu também, se tu der uma ordem para que o meu filho seja curado, tu dá a ordem e ele será curado. Então ele creu, mesmo não presenciando o milagre, né? Ele já creu no milagre que Jesus faria. Então, inclusive, Jesus também, os milagres dele, tem o milagre da pesca maravilhosa, de Lucas 5, de 1 a 11, né? Lucas 5, de 1 a 11, nós temos o milagre da pesca maravilhosa. E aconteceu que, um determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão espremia de todos os lados para ouvir a sua palavra. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que haviam desembarcado. Cuidavam de lavar suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhe pediu, ide para onde as águas estão mais profundas e lançai as vossas redes para pescar. Ao que lhe explicou Simão, mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Amém? Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Então, esses milagres aconteciam cotidianamente com quem andava com Jesus. Então as pessoas já estavam se tornando aquilo uma rotina, né? Quem anda com ele presencia milagres, amém? Quem anda com eles é agraciado por milagres, amém? Quem anda com ele vai também conceder milagres pelo poder dele, amém? Glória a Deus. Então, os milagres realizados por Jesus trazem o reino futuro de Deus para o presente. Pouco a pouco, Jesus vai inserindo no contexto humano a manifestação do reino que ele veio nos anunciar. Glória a Deus. 2 coisas se tornaram muito evidentes através de seus feitos milagrosos. Primeiro, a destruição do reino de Satanás e a implantação do poder salvador de Deus. Amém? Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas usam o termo dinamis, a do grego, né? Para a designação dos milagres operados por Jesus. Esse termo não ressalta o caráter milagroso das obras realizadas, mas o poder que neles se manifestam. Amém? O poder de um Deus cujo nome Jesus está falando e agindo, não para despertar a atenção ou promover-se pessoalmente, mas para ser compreendida como veículo pelo qual Deus traz salvação à humanidade. Glória a Deus. O reino de Deus é uma realidade documentada onde a doença é superada, amém? O sofrimento é amenizado, amém? O pecado e a morte são vencidos. E o homem é liberto dos poderes maléficos que aprisionam a sua alma. Glória a Deus. Amém. Do mesmo modo que o pecado prejudica e destrói a comunhão entre os seres humanos, a doença, a possessão e a morte completam este ciclo de destruição em seus atos milagrosos. Jesus combate tudo isso e derrota tudo isso nas nossas vidas. Glória a Deus.
Jesus sempre expressa os propósitos da salvação, tanto em relação ao indivíduo, quanto em relação à sociedade e ao mundo. Isto está escrito em Marcos, de 2, do 9 a 12, e Lucas, 19 e 10. Vamos a Marcos, para a gente comprovar que está escrito, né? Em Marcos 2, de 9 a 12. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Em Lucas 10, 9, também é relatado na palavra de Deus, né? Curemos os doentes que ali houver e digamos-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Então Jesus operava milagres, não para ele se promover, mas para anunciar o reino de Deus que estava próximo. Glória a Deus. Aleluia. Dentre esses milagres, qual vocês acham foi o maior milagre realizado por Jesus? Dentre esses e outros, né? Dos 37 milagres. Qual de vocês acham, qual vocês acham, qual foi o maior milagre realizado por Jesus? Está lá descrito em Hebreus 9, 13, do 13 ao 14. Hebreus 9, do 13 ao 14. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se torne exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivos. Então, em Efésios também 1,7, isso está confirmado nas Escrituras, né? Que o sangue de Jesus leva os venenos e perigosos pecados, atitudes e manchas das nossas vidas. Amém? O sangue de Jesus mantém você longe da morte pela remoção de todo o pecado da sua vida. O sangue de Jesus é o que livra da morte eterna e do inferno. Glória a Deus. Então, o sangue de Jesus salva vidas e esse foi, é e será o maior milagre feito por Jesus. Amém? Glória a Deus. Esse milagre continua acontecendo até os dias de hoje. Diria que ele pode acontecer agora. Amém? Pois aquele que é nascido de novo vivenciará o sobrenatural, o miraculoso e o extraordinário poder de Deus, no passado, hoje e no futuro. Glória a Deus. O grande milagre da cruz fez recair sobre nós a graça que nos permite resistir e vencer esses poderes malignos, dando-nos capacidade para viver em obediência a Deus e em liberdade no mundo da morte. Somente sobre a cruz de Cristo pode ser experimentado também o poder da sua ressurreição. Amém? E por esse motivo que a graça, favor imerecido nos basta. Milagre é o poder da graça que, embora não satisfaça sempre os desejos subjetivos, fornece a energia para resistir à morte, à lei e o pecado. Então esse é o maior milagre. O milagre que faz todo dia nós resistirmos a esses, o pecado, a morte e as tentações, né, do inimigo. O Evangelho também inclui alguns milagres que falam de cura e libertação da possessão de demônios e acrescenta os milagres relacionados com fenômenos da natureza, né? E a ressurreição dos mortos. Em Mateus 9, do 18 ao 26, né? Está relatado a ressurreição dos mortos. Mateus 9, do 18 ao 26. Mateus 9, 18 ao 26.
Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer. Vem e impõe as tuas mãos sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e ficou com ele e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás deles e tocou na borda do seu manto. Pois dizia a si mesma: se eu somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: Ânimo, filha, a tua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: Saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, chamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, estando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhe perguntou: Vocês creem que sou capaz de fazer isto? Eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: Que seja feito segundo a fé que vocês têm. E assim Jesus foi operando milagres, né? Milagres também são mencionados de maneira geral em fontes hostis, como os que contém o Talmud, seria o livro da tradução oral dos judeus, né? Sugerido na necessidade de compreender a Torá, né? E Torá seria o livro escrito, a lei escrita, né? E o Talmud, a lei oral, que foi para complementar, né, a Torá. Como era de se esperar, nesses casos, os milagres relatados lá não são atribuídos à ação de Deus, mas à prática de feitiçaria. Mas, diferente deles, Jesus negou-se a utilizar o poder de fazer milagres para atrair a atenção das pessoas. Lucas 23, de 8 a 9. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo queria vê-lo, pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar um milagre. Mas Jesus não fazia milagre apenas para dar um show, né, para apresentação. Tinha um propósito, né? Lá em Mateus 12, 8, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. 16, 3. E de maneira... Hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês também sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais. Porque Jesus não fazia milagres apenas para angariar simpatia, né? Os milagres, ao contrário, são a manifestação do poder de Deus e da derrota do diabo. Amém? Por isso, não devemos supor a conversão automática dos que veem, né? Daqueles que presenciam milagres. Nem todos vão se converter a Cristo por ver milagres, né? Precisa acontecer algo mais, né? Embora os milagres tiveram origem na compaixão de Jesus, a condição indispensável para receber o milagre, na maioria dos casos, e especialmente nas curas, é a fé do solicitante. Por isso, a falta de fé pode causar a ausência do milagre. Amém? Pessoas que têm fé também experimentam decepções, doenças e outras deficiências. Porém, são mais prósperas do que as que não têm. Glória a Deus. Deus nos diz na Bíblia que, se recuarmos da fé,
ele não vai agradar-se de nós. Logo, aqueles que não dão importância devida à fé, acabam se afastando de Deus e perdendo a bênção e a comunhão com os irmãos na fé. Amém? Então, existe uma relação muito estreita entre a fé e o milagre. Na verdade, a fé jamais foi premissa para que Jesus operasse um milagre, né? Todavia, mesmo não sendo premissa, a fé tanto pode gerar o milagre, quanto o milagre gerar a fé. Quando o homem entende, né, o agir milagroso de Jesus, o resultado é a valorização das coisas da vida e uma gratidão que se constituirá em um chamado para a fé. Isso também está relatado em Efésios 2, nos versículos 8 e 9. Então, Deus quer nos fazer entender que não devemos subestimar a importância da fé na vida cristã. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus se agrada e fica muito feliz quando pela fé nós cremos nas suas promessas. Amém? Por isso não devemos duvidar de sua palavra e cremos que Ele é que dá a vitória. Amém? Glória a Deus. Jesus abençoa as pessoas de fé. E em seu ministério, Ele fez milagres e concede as conquistas às pessoas que creram nele e finalizava seus feitos milagrosos dizendo: filho ou filha, a tua fé te salvou ou te curou. Amém? Glória a Deus. Então, todos os cristãos devem nomear, tomar posse e declarar seu milagre. Glória a Deus. Então, se você nomeia, tome posse e declara o seu milagre, ele vai acontecer. Amém? Declare e tome posse do seu milagre. Devemos verbalizar nossas petições, nossos desejos, não só a nosso respeito, como a respeito dos nossos familiares e irmãos na fé. Glória a Deus. Devemos estar pedindo com grande fé e tomar posse desse pedido, declarando que já conquistamos com nossa própria boca e contemplar o maravilhoso poder da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. No final do segundo evangelho de Marcos, lá em 16, de 1 a 7, Jesus revela que os milagres estão associados à tarefa de evangelização futura de seus discípulos. Então, houve vários aparecimentos de Jesus aos discípulos, né? Naquele período em que ele passou na terra depois de ressuscitado. Mas, antes do aparecimento na Galileia, né? Esses aparecimentos. Mas foi somente durante a última manifestação que eles o comissionou, como está escrito lá em Marcos, capítulo 16, versículos 14 e 15. Onde no verso 15 ele diz: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Glória a Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que o acompanhavam. Estou lá registrado em Marcos 16, 20. Amém? Esses sinais se referem que os discípulos faziam depois que eles tinham recebido o poder, né? Eles foram comissionados por Jesus, mas Jesus disse: permaneçam em Jerusalém até que recebam o poder do Espírito Santo, né? Então, esses sinais referem-se a milagres, prodígios e maravilhas que foram realizados para que todos os que creem nos milagres e recebem o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador das suas vidas, também receberão maravilhosas bênçãos e suas vidas, e tudo o que pedirem com fé, nele será plenamente atendido e provará da maravilhosa graça de Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Concluindo, irmãos, o poder de Deus está à disposição de todos nós. Está lá em João 14, 12 a 14.
Milagres não são coisas do passado. Eles são e sempre será uma realidade na vida de todo aquele que crê. Um dos propósitos mais importantes pelo qual Deus nos ungiu foi para nos tornar testemunha do seu poder. Amém? Lendo isso em Atos 1:8, Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus. Eu entendo com esse versículo que se nós obedecermos a seus mandamentos e praticarmos seus ensinamentos, como fizeram os seus discípulos, nós também receberemos poder e seremos instrumentos, não só para receber, como também para operar milagre na vida dos nossos irmãos. Amém?